Olá, pessoal. Nós vamos ver agora a aula de determinação de score aminocídico de proteínas. Para nós sabermos se uma proteína tem alto ou baixo valor biológico, entender um pouquinho melhor o que é isso. Bom, as proteínas são aqueles compostos, de macromoléculas feitas de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. E como vocês se recordam, nós temos aí que alguns aminoácidos são essenciais. Bom, as proteínas podem vir de fontes animais ou vegetais na nossa alimentação. As proteínas de origem animal, elas costumam ter todos os aminoácidos em quantidade e também em qualidade para ingestão. Por isso, são consideradas de alto valor biológico. Já as proteínas de origem vegetal, elas possuem algumas limitações. Então, se a gente classificar elas nesses dois grandes grupos, o grupo de leguminosas e o grupo de cereais, nós temos que no grupo de leguminosas a quantidade de proteína é maior do que no grupo de cereais. Mas, por outro lado, existe carência de alguns aminoácidos que não estão em quantidades suficientes, como é o caso da metionina e a cisteína nas leguminosas e a lisina nos cereais, como o arroz, por exemplo. Então, assim, para ter consumo de proteínas de origem animal, é preciso fazer uma combinação de grãos. Não pode ser só uma única fonte. Bom, essas proteínas de origem vegetal, apesar de terem baixo valor biológico, elas têm uma importância muito grande na alimentação, porque elas oferecem também grandes quantidades de aminoácidos, elas têm um acesso, um preço melhor e elas também podem ser menos perecíveis que as carnes, né? Então, assim, as fontes de origem animal são importantes, embora tenham baixo valor biológico. Bom, quando a gente vai pensar numa dieta, a gente tem que pensar na quantidade de proteínas que o indivíduo consome e, para isso, é preciso considerar a fonte proteica, uma vez que existe diferença na quantidade de aminoácidos presentes e também na capacidade de digestão e absorção pelo nosso sistema digestivo. Então, assim, é importante saber quais são os possíveis aminoácidos limitantes que possam eventualmente causar aí uma falta, de algum deles numa dieta. Bom, outras coisas que influenciam também são os fatores antinutricionais, que em alguns casos estão presentes, em alguns alimentos, em alguns casos eles podem diminuir a digestibilidade de uma proteína. Bom, quando a gente pensa na fator de correção de absorção, nosso sistema digestório, por algum motivo, ele digere e absorve melhor proteínas de origem animal. Sendo assim, a gente vai ter uma absorção de aproximadamente 70% dos aminoácidos que estavam presentes naquele alimento. Já as leguminosas, esse valor cai para 60% e nos cereais é 50%. Então, por isso, é importante a gente considerar não só a quantidade de aminoácidos, mas também qual é a fonte proteica deste alimento. Nós temos aqui os aminoácidos, vocês estudaram eles na bioquímica, São esses os aminoácidos essenciais, principais, e aí estão as cadeias laterais deles, para vocês recordarem. Como a gente pode lembrar, nós temos um grupo deles que são essenciais, um grupo deles que não são essenciais, e outro grupo que são condicionalmente essenciais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em um cardápio, nós precisamos ter, em quantidade de energia, em torno de 15 a 20% da energia do cardápio vindo das proteínas. Em algumas situações especiais, isso pode aumentar, como é o caso da fase de crescimento, da gestação ou da lactação. Bom, os aminoácidos podem ser divididos nesses dois grupos, como essenciais e não essenciais, e nesse momento, nós precisamos ter em conta esses aminoácidos essenciais, já que eles podem ser carenciais numa alimentação, mesmo que a quantidade de proteínas ingeridas esteja adequada, dependendo da fonte proteica. O conceito de digestibilidade, ele é medido de acordo com a nossa capacidade de digerir essas proteínas, transformá-las em aminoácidos e absorvê-las. Então, assim, existem estudos que são feitos onde a gente pode medir a quantidade de proteínas que tem no alimento. Isso é feito pela determinação de nitrogênio. Recordem-se, senhores, que nós temos o nitrogênio somente nas proteínas, não tem nos carboidratos nem nos lipídios. Então, assim, quando a gente determina a quantidade de nitrogênio,
a gente determina indiretamente a quantidade de proteínas. Muito bem, se nós vemos a quantidade de proteínas que nós temos no alimento antes dele ser ingerido e nas fezes depois dele ser digerido, nós podemos ver quanto de proteína foi perdida pelas fezes e quanto de proteína foi realmente absorvido. E assim a gente chega nesse conceito da digestibilidade, que ele é medido experimentalmente. Então, assim, a gente tem algumas proteínas com maior digestibilidade do que outras. Por exemplo, se a gente olhar aqui, as proteínas de origem animal vão ter uma maior digestibilidade. Isso significa que o nosso sistema digestivo é capaz de digerir e absorver mais aminoácidos dessa fonte do que de uma fonte vegetal, como a soja, por exemplo. Então, assim, a digestibilidade também tem que ser considerada no cálculo do score aminocídico. Essa determinação de proteína é feita por métodos laboratoriais, que vocês vão aprender na disciplina de bromatologia, terão a oportunidade de fazer na prática no laboratório. O método é baseado na extração de nitrogênio, como contei para vocês. Nós temos essas 3 etapas. A etapa de digestão, onde a gente quebra as proteínas, a gente transforma o nitrogênio em amônia, essa amônia é capturada e depois determinada a sua quantidade. Esse método é chamado de método de Kidal, descrito desde 1883, é um método que funciona muito bem para a determinação indireta de proteínas. Existem outros métodos, mas o método de micro-Kidal segue sendo um dos mais utilizados. Bom, quando a gente vai pensar no score aminocídico, nós temos uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, em que cada um dos aminoácidos essenciais, como estão listados aqui, eles precisam ter uma quantidade mínima em gramas da proteína. Ou seja, em 1 grama de proteína, precisa ter 28 miligramas de isoleucina, 66 miligramas de leucina e assim por diante. Então, assim, a gente pode fazer um cálculo do score aminocídico e verificar se aquele aminoácido está em quantidade adequada para aquela fonte proteica. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos pensar o seguinte, aqui nós temos essa aqui, a primeira coluna da tabela, a recomendação da OMS, e aqui nós temos 2 exemplos de proteínas, uma proteína de soja e uma proteína de ervilha. Se nós pegarmos o valor da quantidade que tem de histidina na soja e dividir pela relação da OMS, nós vamos achar esse score aminocídico. Esse score aminocídico, então, se a gente tiver mais aminoácidos do que recomendado pela OMS, ele vai ficar maior do que 1. Então, isso quer dizer que ele atende à recomendação. Se ele tiver com o mesmo valor, significa que ele está exatamente igual ao recomendado. E ele pode ser eventualmente limitante. E se ele for menor que 1, ele é sabidamente limitante. Ou seja, não existe a quantidade adequada daquele aminoácido para aquela proteína, né? Então, tem menos aminoácido que deveria ter para aquele aminoácido específico. Então, assim a gente faz dividindo a quantidade de aminoácido que nós temos na proteína pelo indicado pela OMS. Então, aqui nós temos algumas recomendações, né, das quantidades, ela vai variar a recomendação, né, de ingestão de aminoácidos essenciais dependendo da fase da vida. Então, como nós podemos ver aqui, dependendo da fase da vida, eles podem ser mais ou menos essenciais. Aqui é no caso da alimentação, a demanda que existe, né, para a produção do leite, então está aí listado esses aminoácidos também. E aqui tem exercícios para vocês praticarem na aula que se encontra no portal acadêmico. Então, façam essas divisões e verifiquem se o aminoácido atende à demanda. Tá? Então, assim, por exemplo, aqui nós dividimos 30 por 19, nós vamos achar esse score. Os valores maior do que 1 atendem à recomendação diária. E assim a gente sabe se a proteína tem um alto valor biológico. Mas nós precisamos também considerar a digestibilidade. Então, assim, a digestibilidade verdadeira vai ser quanto aminoácido o indivíduo ingeriu, menos quanto ele perdeu pelas fezes. Lembrando que esse que ele perdeu pelas fezes não é só o aminoácido que ele ingeriu. Toda a nossa mucosa digestória, ela é composta, né, de proteínas também,
E a gente é como se estivesse descamando, tanto pelo lado de fora, pela pele, não sabemos que a nossa pele descama, as nossas mucosas também descamam. Então, assim, uma parte das proteínas que saem nas nossas fezes são provenientes do nosso próprio metabolismo. Elas são chamadas de endógeno. Então, faz sentido para vocês? A digestibilidade verdadeira é aquela quantidade de aminoácidos que a gente está absorvendo. Ela vai vir de quanto a gente comeu, menos quanto está saindo pelas fezes, que a gente não absorveu desse alimento, mais, né, essa quantidade de aminoácidos que a gente perde naturalmente. Tá? Então, esse é o conceito de digestibilidade. Então, assim, esse score aminocídico, a gente ainda precisaria multiplicar pela digestibilidade. Então, veja nesse exemplo. Nós temos aqui, ó, por exemplo, o triptofano. O triptofano, ele já é limitante quando a gente faz o score aminocídico. Se a gente considerar que a soja tem uma digestibilidade de 74%, nós iríamos multiplicar esse score por 74%. E assim ele ficaria ainda menor. Então, quando a gente corrige, né, esse score aminocídico, quando a gente corrige esse score aminocídico pela digestibilidade, a gente acha esse nome difícil aqui, que é a determinação do score químico corrigido pela digestibilidade proteica, que a sigla é esse PDCAAS. Então, o que significa isso? Para recuperar, né, a informação, para a gente fechar a nossa aula. Significa que quando a gente vai olhar a análise de um alimento, fonte proteica dele, nós vamos olhar aminoácido por aminoácido, que é essencial, se atende à demanda da OMS. Mas isso não é suficiente, porque as proteínas têm digestibilidade diferente. A digestibilidade é determinada experimentalmente, fazendo aquelas análises que eu falei, tanto a do alimento quanto a das fezes. Então, assim, a gente sabe esses números experimentalmente. Então, essa informação não sendo dada, que a digestibilidade da soja é de 74%, nós multiplicaríamos todos esses scores por 74%. E aí nós chegaríamos a números menores. Então, alguns que não eram limitantes inicialmente podem vir a se tornar limitantes, como é o caso aqui, ó, da treonina. Quando a gente faz o score aminocídico, ela está na exata quantidade que precisa, mas nós não vamos absorver todos os 100% da treonina disponível nessa fonte aqui. Então, ela acaba sendo um aminoácido limitante. Toda vez que a proteína tiver pelo menos um aminoácido limitante, ela é considerada de baixo valor biológico. Então, para ser alto valor biológico, ela tem que ter todos os aminoácidos em quantidade superior à recomendada, inclusive considerando a digestibilidade. Bom, pessoal, depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me escrever por e-mail e a gente vai se comunicando. Vamos aproveitar o tempo do resguardo e sermos responsáveis com os nossos anciões e com o nosso serviço de saúde pública. Então, sigam as recomendações do Ministério da Saúde e uma ótima semana para todos vocês.